Olá, tudo bem? Boa tarde. Começando com mais uma aula, né, de novo, de Direito Penal 4, ainda continuando nos crimes contra a dignidade sexual, né? Na outra aula a gente tinha parado com as qualificadoras do estupro, né, do artigo 213 do Código Penal, e a gente vai retomar, tá bom? Então vamos começar. O artigo 213, constranger alguém mediante violência, grave ameaça, ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí a gente tem as qualificadoras, né, do parágrafo 1. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né, que é a classificação doutrinária, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, e se da conduta resulta morte, né? E aí, dessas duas qualificadoras, elas vão ter, né, não só a morte, mas também a de natureza grave, da lesão. Elas vão ter, são de natureza pré-dolosa, ou seja, o estupro tem o dolo, né? E o resultado morte é culposo, tá? Mas aí a gente tem uma pergunta. E se o agente ele acaba cometendo tanto dolo no estupro, né, quanto na morte da vítima? Então ele estupra a vítima e logo para ocultar ou para não permitir que ela fale, ele vai lá e mata ela. Bom, nesse caso a gente vai ter dois crimes, certo? Ser dois crimes diferentes. E aí, esses dois crimes, eles vão. Qual que é a consequência? Primeiro, vão ser dois crimes diferentes, certo? E qualquer crime que atente contra a vida, né? Crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal de júri. Então, esses dois crimes vão ser julgados pelo tribunal, tá bom? Porque esses dois crimes, eles são conexos, ok? Beleza? Vou constar aqui. Beleza, a gente terminou o estupro. Agora a gente vai começar um outro artigo que é de super importância também. A gente já começou a explicar, fazer a diferenciação na aula passada com relação ao estupro e a violação sexual mediante fraude, também a importunação sexual. Mas agora a gente vai dar mais ênfase, tá? Para esses dois artigos, que são muito importantes, ok? Então vamos começar. A violação sexual mediante fraude. Cuidado com esse nomezinho, tá bom? Lá no artigo 215 do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena: reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. A primeira observação que a gente vai fazer nesse caso é que esse crime, diferente do artigo 213, não é hediondo, tá? Não é hediondo. E assim ele não sofre as consequências de um crime hediondo. Quais são as consequências de um crime hediondo? Não é suscetível de anistia, graça e indulto. Nesse caso, ele não vai ser hediondo, tá bom? Essa é a primeira diferenciação que a gente vai fazer. E aqui a gente tem dois meios de execução. A gente costuma, a doutrina tem um entendimento que esse crime ele é chamado de estelionato sexual, né? Mas por mais que seja escrito aqui violação sexual mediante fraude, a fraude não é o único modo de execução desse crime. Esse crime ele pode ser cometido tanto por fraude, tá? Quanto outro ato libidinoso, tá?
com outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, assim, na execução desse crime, a gente tem dois meios, tá? Dois meios de execução. Dois meios de execução, tá? Mediante fraude e ou qualquer outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação da vítima. Eu estou escrevendo para a gente poder guardar, tá? Uma forma de a gente decorar esses artigos, tá bom? Vamos lá. Esse crime, ele tem dois modos de execução, certo? E com relação aos sujeitos, quem pode praticar eles, ele é um crime bem comum também. Assim como o estupro, para a maioria, né, para a maior parte da doutrina, ele é um crime bem comum. Ou seja, o sujeito passivo pode ser qualquer uma pessoa. E o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa também. É um crime bem comum. Não existe, ele não exige qualquer qualidade, tá? Da pessoal, tanto no sujeito passivo quanto no sujeito ativo, para a prática do crime. E é como eu já disse, a doutrina, ela caracteriza o artigo 215 como estelionato sexual, tá? Com dois meios de execução. Vamos começar, então, a falar primeiro da fraude, tá? O primeiro meio de execução, fraude. Eu vou constar aqui, tá bom? A fraude, como que é? Como que ela se apresenta? Primeiro, a fraude, o que é? Ela é o artifício. Artifício, ardil, ou outro meio. Nesse quesito, é aquilo que impede a vítima de enxergar o completo. Você meio que faz uma trapaça, né? É qualquer o ardil que você usa para enganar ou para ludibriar a vítima, ok? Lembrando que dentro da execução desse tipo penal não tem qualquer violência ou grave ameaça. Vou contar isso aqui também. Por que você está falando isso, Samara? Porque senão isso aqui vai ser estupro. Se houver violência ou grave ameaça, é estupro. Se não houver, 215, ok? Desses termos que eu tô falando, tá? Se houver qualquer coisa que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima através de violência ou grave ameaça na prática de ato libidinoso, é estupro, ok? Então, não há violência ou grave ameaça nesse tipo penal. Vou colocar até. Ó, e aqui eu coloquei para vocês, ó, conduta, ato de libidinagem, deixa aqui mais bonitinho.
conduta, ato de libidinagem, certo? Mais fraude ou e qualquer meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Primeiro meio de execução, fraude. Aquela por meio de ardil, artifício, tá? Uma coisa que você usa para ludibriar a vítima, ok? Então, qual que é o exemplo que a doutrina dá para no quesito para tipificar, né, esse crime? Bom, eu acho que é um exemplo meio esdrúxulo. Assim, ele é o exemplo do baile de máscaras. Então, por exemplo, imagine que você está em um baile de máscaras, você está com o seu marido, tá? O marido está acompanhado da sua esposa, e todos eles estão vestidos de máscaras. E aí o marido da moça resolve ir no banheiro. Então, um estranho com uma máscara que é igual ao do marido da moça se aproveita da ausência do marido e pratica na moça um ato libidinoso. E aí, nesse caso, a moça vai permitir. Veja, não tem grave ameaça nem violência nesse caso. A moça permite porque ela acha que se trata do marido dela, mas não é, é outra pessoa. Tá? Esse é o exemplo que a doutrina dá. Eu acho que tipo de baile de máscara é esse, né? Que você não pode nem curtir. Eu acho um exemplo meio esdrúxulo. Um outro exemplo também que a doutrina traz é o exemplo dos irmãos gêmeos, né? Então, por exemplo, eu sou gêmea também. Então, por exemplo, estou com meu namorado e aí eu saio. Nossa, ficando numa situação meio ruim aqui o exemplo que eu estou dando. Mas, por exemplo, em caso de irmãos gêmeos, um irmão gêmeo namora uma moça. E aí ele sai, vai fazer outra coisa, e chega outro irmão dele na casa. E ele se aproveita de ele ser parecido com o irmão para praticar na namorada do outro ato libidinoso. Isso é fraude, tá? Esse é o artigo 215, ok? Então eu vou constar. Não constar escrever certinho, tá? Mas eu vou colocar o exemplo aqui. Baile de máscara. Irmão gêmeo. Ok? E aí, eu faço uma observação muito importante aqui nesse caso. Vou colocar até como uma atenção aqui. Olha, essa fraude, ela não pode, em hipótese alguma, tá bom? Anular a capacidade de resistência da vítima. Porque se ela anular a capacidade de resistência da vítima, não vai mais ser fraude. Não vai ser mais o artigo 215, vai ser o artigo 217, estupro de vulnerável. Então, assim, a fraude não pode ser usada na intenção de retirar a capacidade da vítima, apenas de enganar. Aqui o dolo é enganar, é o ardil, ok? Se retirar a capacidade de resistência da vítima, vai ser estupro de vulnerável. Então, eu vou fazer constar aqui, tá? A fraude utilizada na execução do crime não pode anular a capacidade de resistência da vítima. Nesse caso, o crime caracterizado será o do artigo 217 do Código Penal. Vou colocar estupro de vulnerável. Ok? Então, por exemplo,
Um moço e um rapaz estão numa balada, estão dançando, tranquilos. E aí, do nada, o rapaz vai lá e coloca no copo da moça um Boa Noite Cinderela. E aí ele começa a palpar os seios dela, começa a praticar algum ato libidinoso nela, ok? Ele se aproveitando desse estado violento, sonolento dela. Nesse caso, é claramente um estupro de vulnerável, porque a fraude, a ação dele de colocar o Boa Noite Cinderela é para inibir a capacidade de resistência e não só simplesmente enganá-la, ok? Agora a gente vai para o outro meio de execução. O segundo meio de execução, que é o emprego de outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse é o segundo meio de execução desse crime, tá bom? E aqui, o que é nesse caso? Aqui pode ser também um exemplo, né? Um outro meio que dificulte a livre manifestação, um temor reverencial, uma embriaguez moderada. Aqui você pode, por exemplo, contar uma história para a vítima. Ai, se você não fizer isso comigo, eu vou me matar. Ai, se você não fizer aquilo com isso, eu tô doente, é a minha última oportunidade de vida. Sabe essas historinhas? É um meio de dificultar a livre manifestação da vontade da vítima também, ok? Inclusive, essa é uma questão que já caiu em concurso, de você contar uma historinha, falar assim, ah, se você não praticar comigo esse ato, eu vou morrer. Já caiu isso em concurso. Inclusive, eu separei essa questão para a gente dar uma analisada depois, ok? E aí, aqui é a embriaguez moderada, tá bom? Sem contar que a embriaguez total também é um jeito de cair no artigo do estupro de vulnerável. Então, prestar atenção, tá bom? Com relação ao artigo 217, para não cair em pegadinha em concurso. Ou na OAB, enfim, nas provas que vocês podem fazer, tá? E aqui eu vou chamar outro ponto de atenção. Se o crime é cometido com fim de obter vantagem econômica, incide a pena de multa, tá? Não se esquecer que tá lá, não se esquecer dessa importante, porque tá lá no artigo 215, no parágrafo único, tá bom? E aí, a consumação desse crime vai ser como? Vai ser mediante o dolo, tá? Tá? Consumação. Nossa, meu Deus. Dolo, ok? Simplesmente se consuma-se na prática pelo agente do ato de libidinagem básico. E a tentativa aqui é plenamente possível também, ok?
Beleza. E a tentativa é plenamente possível. Tudo bem? Beleza? Ok. Agora, a gente vai continuar nesse mesmo artigo, só que agora a gente vai pular para o artigo 215, ok? Que é o artigo da importunação sexual. E aí eu vou pedir, antes da gente começar, né, a classificar o crime, a gente entender o contexto dessa... Por que que o legislador resolveu tipificar? Vamos entender o contexto. Porque aqui, ó, ele foi incluído pela Lei 3.718 de 2018, eita, e é recente, né? Se tratando de lei, bem recente. Por quê que ele foi inscrito? Por quê? Em São Paulo, teve um caso de um homem que ele estava se masturbando dentro do ônibus, no, próximo do pescoço de uma moça. Ele estava se masturbando e ele acabou ejaculando. E a moça só foi sentir quando ele ejaculou. E aí o homem foi preso e o delegado, na hipótese, ele pensou assim, bom, ele ficou com uma dúvida, por quê? Não é estupro, porque ele não praticou um ato empregando violência ou grave ameaça. Ele não fez isso. Tanto é que a moça só foi perceber o que estava acontecendo depois, né? Não foi mediante violência ou grave ameaça, então você não pode falar que é estupro. Seria um excesso, nesse caso, né? Mas aí, em 2018, até 2018, não existia essa lei. Então, ele ficou na dúvida. Não é estupro, também não pode ser simplesmente uma contravenção penal. Certo? Porque uma contravenção penal não é nada. Não é nem crime. Então, houve a necessidade de você classificar, de você ter um tipo penal aí intermediário para poder remediar essa ação, né? Então, essa é a gênese desse tipo penal, da importunação sexual, do artigo 215-A. Essa é a gênese, tá? Justamente para combater esses atos, né? Buscando sempre punir um ato que ele se chama froteurismo. É o objetivo desse dispositivo, é combater isso aqui, ó. Esse ato que se chama, o nome, froteurismo, que é simplesmente o ato de esfregar seu corpo, né? Esfregar o corpo no de outra pessoa em lugares fechados ou com espaço limitado, principalmente dentro de ônibus, metrôs, né? Outros transportes públicos. Então, ele busca principalmente punir essa prática, tá? O froteurismo. Ok? E aí, gente, lembrando, fazendo outra observação. Não, esse crime aqui, o artigo 215, também não vai ser hediondo, tá? Não é um crime hediondo. Assim como o 215 do Código Penal, o 215-A, também não é hediondo. Ok? E aí, gente, o que aconteceu quando eles colocaram esse tipo penal? A contravenção lá da Lei 13.718 foi revogada, tá?
A contravenção, que era importunação ofensiva ao pudor, foi revogada, porque já tinha essa lei e se tornou desnecessária, tá? Vamos fazer constar aqui também. Então, vamos colocar observação. Por conta desse novo tipo penal, a lei, né? O artigo 215-A, colocar lei 13.718 de 2018, revogou a contravenção penal do artigo 61 do Decreto-Lei 3.000/41, ok? Que é a importunação sexual, a importunação ofensiva ao pudor. Beleza? Ok. E aí, com relação à classificação, né, doutrinária desse crime, ele também não necessita da qualidade do agente, não necessita da qualidade da vítima, então ele é um crime bicomum também. Comum, sujeito, ativo, comum. Ou seja, um crime bicomum. E qual que é a conduta? Qual que é a conduta a ser recriminada aqui? É praticar, é a prática, né? No sentido de realizar ato libidinoso ou, né, uma ação atentatória ao pudor, praticado com lascivo. Luxurioso. Ok? E aí, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar, né, constar, fazer constar aqui, colocar uma observação, vou até deixar em vermelhinho, que né, essa prática contra alguém sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, tem que ser praticado contra alguém, contra uma pessoa. Tá bom? Então, assim, deve haver uma vítima, tá? Na qual está direcionado esse ato, né, de autossatisfação. E aí a gente vai fazer a diferença entre esse crime do artigo 215-A e o crime de ato obsceno. São coisas diferentes. Por quê? Por exemplo, se você encontra alguém
praticando ato libidinoso contra si mesmo numa praça pública, esse não vai ser uma prática de realizar ato libidinoso contra alguém, do artigo 215. Vai ser o crime de ato obsceno, tá bom? Porque ele não está praticando contra uma pessoa, tá bom? E aí, outro ponto muito interessante, eu tenho que fazer uma atenção aqui. Tá, deixa mais bonitinho assim. Então, a prática do artigo 215A deve ser realizada contra alguém, contra uma pessoa, tá bom? E outra atenção que a gente vai puxar aqui é com relação à subsidiariedade do artigo 215. Então, assim, o artigo 215 é subsidiário. Porque, nesse sentido, o que isso significa? Significa que, assim, ele é aplicado, ele só vai ser aplicado se da conduta não caracterizar crime mais grave, tá? Então, o próprio exemplo do estupro. Se houver emprego de violência ou grave ameaça, não é artigo 215, é estupro. Então, assim, ele só vai ser aplicado apenas se da conduta não caracterizar um crime mais grave. Por isso que ele é subsidiário, tá bom? Vou escrever isso aqui. Tá bom? E aí eu vou colocar também observação com relação ao estupro também. Se houver emprego de violência ou grave ameaça, a capitulação será do artigo 213. E não o artigo 215. Ah, beleza? E a consumação se dá na prática do ato libidinoso. E aí, com relação à tentativa, em tese, ela é plenamente possível. Na realidade, ela é difícil de se enxergar a tentativa nesse caso. Mas ela, em tese, é possível, tá bom? Então, a consumação advém com a prática do ato. A tentativa é plenamente é plenamente possível em tese. Ok? E aí, gente, eu separei algumas questões para a gente dar uma olhada, tá? Para a gente exercitar mesmo o nosso conhecimento em relação a isso.
puxar aqui um pouquinho mais para cima. Perdão por pegar esse tempo da aula, mas para deixar mais bonitinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Ó, essa questão da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, né, a banca, é para ser analista judiciário, tá bom? Vamos lá. Tícia e Mévia vivem em união estável há 5 anos e têm um filho de 2 anos de idade. Em determinado dia, após chegar do trabalho, Tício constrange sua companheira, mediante o emprego de uma faca, a ter conjunção carnal e a praticar no mesmo contexto fático outros atos libidinosos, com relação e sexo. Na data subsequente, a mulher se encaminha à unidade policial mais próxima e dá ciência dos fatos ao delegado de polícia, que instaura o inquérito policial em detrimento de Tício. Considerando as disposições do Código Penal e o entendimento dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que Tício responderá pela prática dos crimes de a. Violação sexual mediante fraude, 2 vezes, em concurso material, com a incidência da casamento de pena, pois o sujeito ativo é companheiro da vítima. Será que é essa a questão? B. Estupro de vulnerável, 2 vezes, em concurso material com a incidência de casos de aumento de pena, pois o sujeito ativo é companheiro da vítima. Gente, ó, violação sexual mediante fraude, a questão A, alternativa A, 2 vezes. Não é, a gente acabou de falar que se tem grave ameaça, ó, mediante o emprego de uma faca. Isso aqui é uma grave ameaça, gente. Se tem grave ameaça, é violação sexual mediante fraude? Não. A gente acabou de dizer que o artigo 215 é um artigo subsidiário, que ele só é aplicado se não tem uma da conduta não resulta algo mais grave. Isso aqui é o mais grave. Teve uma violência, uma ameaça grave aqui. Então não é. Estupro de vulnerável 2 vezes. Não. Ele constrangeu sua companheira. A sua companheira ela estava bem. Aqui na questão não consta se ela estava alterada, se ela era menor de idade. Tá bom? Então, assim, não é estupro de vulnerável. Questão C. Estupro, uma vez, com a incidência da causa de aumento de pena, pois o sujeito ativo é companheiro da vítima. D. Estupro e atentado violento ao pudor, em concurso material, sem a incidência de causa de aumento de pena. Não, gente. Não é a D. Estupro de vulnerável, uma vez, sem incidência da causa de aumento de pena. Não é estupro de vulnerável, e nem estupro e atentado violento ao pudor, porque não faz sentido atentado violento ao pudor. Tá? Então, a questão certa é a C. Estupro, uma vez só. Por que uma vez só? Porque a gente já tinha falado, né, se a gente voltar nas aulas, eu já tinha falado que o estupro que ocorre dentro de um contexto fático só, ele só vai ser considerado uma vez, tá bom? Mas ele pode ser uma causa de aumento de pena, como aconteceu aqui, ó. O sujeito ativo é companheiro da vítima, tá bom? Mas vários atos libidinosos mediante ameaça ou violência dentro de um único contexto fático só vai ser um crime, tá bom? Vamos para a próxima questão. Ó, da banca da FGV, dessa vez para ser de 2024, tá bom? Para ser psicólogo. Paula dava orientações em seu ambiente de trabalho a sua subordinada André. No final das orientações, André respondeu: "Pode deixar comigo", e apalpou as nádegas de Paula. Revoltada,
Paula foi à delegacia fazer um registro da ocorrência. Assinale a opção que melhor tipifica a conduta de André. Estupro, artigo 213 do Código Penal. Assédio sexual, artigo 261-A do Código Penal. Importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Não é uma conduta típica. Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Gente, ó, esse aqui não teve grave ameaça, então não é estupro. É uma conduta típica, sim, tá? Então a gente já elimina a D e já elimina a A. E não é estupro de vulnerável, porque não foi contra o vulnerável. Então, já elimina a D e a E. A gente fica aqui na dúvida entre a B e a C, em ser assédio sexual ou importunação sexual. Gente, nesse caso, vai ser importunação sexual. Eu trouxe aqui embaixo o artigo de assédio sexual, né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se o agente na sua condição de superior hierárquico ou acidência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Nesse caso, a questão deixa bem claro que a Paula, ela era chefe do André. Ó, Paula dava orientações em seu ambiente de trabalho a seu subordinado, André. Então, assim, desclassifica assédio sexual, é importunação sexual, é alternativa C, está correta, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a Branca da Sebrasp, tá bom? Para ser defensor público substituto do ano de 2023, ok? Indivíduo maior e capaz, sob a alegação de que estava doente e precisava de material genético humano, praticou atos libidinosos com adolescentes de 15 anos de idade, o qual consentiu com a prática em razão da argumentação do maior. Então, lembra a questão que eu falei de a pessoa doente, ou falar que, eu vou me matar? Essa é a questão. Ó, indivíduo maior e capaz, sobre a alegação de que estava doente e precisava de material genético humano, praticou atos libidinosos com adolescente de 15 anos de idade, o qual consentiu com a prática em razão de argumentação do maior. Ó, a conduta do indivíduo maior e capaz, no caso apresentado, é A, estupro de vulnerável, não é estupro de vulnerável, tá bom? B, assédio sexual. C, atípica. D, violação sexual mediante fraude. E, estupro na forma simples. Não é estupro porque não teve ameaça, nem grave ameaça, e nem violência, desculpa. Não é assédio sexual, porque não tem relação de subordinação aí, cargo, função, tá? Não é atípico, tá? Não é estupro de vulnerável, ok? Aí, no caso, a questão certa é a D, tá bom? A questão certa aqui, nesse caso, é a D. Deixa eu marcar aqui as questões que estão certas. Bem certinho, né? Como vocês podem ver. Beleza. Outra questão. Fundação Carlos Chagas, ok? Da PM da Bahia para soldado da Polícia Militar de 2023. Marina pedalava sua bicicleta em via pública, ocasião em que Carlos, pilotando sua motocicleta no mesmo local, aproximou-se da ciclista. Aproveitando-se da distração de Marina, Carlos passou sua mão nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência fuga do local. Diante da situação hipotética acima mencionada, Carlos praticou em tese o crime de... Foi assédio sexual? Não, porque assédio sexual você só pratica contra alguém que desempenha uma função menor que você, em decorrência de cargo, né? Tentativa de estupro? Não, ele parou em algum caminho do intercrimes aqui que teve ameaça ou teve violência? Não. Estupro consumado? Não. Não teve ameaça nem grave, nem violência. Estupro privilegiado, gente? Não.
No caso aqui, a questão certa é a E mesmo, importunação sexual. Gente, essa é a aula de hoje, tá? Muito obrigada por vocês que continuaram, que permaneceram até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me contatem no meu e-mail, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Quem tiver dúvida, pode mandar alguma sugestão, alguma correção, porque a gente está aqui tá tentando aprender junto, tá bom? Muito obrigado. Essa foi a aula, tá? Uma ótima noite para vocês e bons estudos.